Já pensou no filme da sua vida? Em fazer o filme da sua vida? Sim, porque cada vida humana realmente merece um filme. Cada vida humana é um filme. E que filmes, hein? Nós temos, cada um de nós, um filme único, um filme muito particular, um filme maravilhoso das nossas vidas. Cada ser humano na Terra, cada espírito reencarnante tem a sua jornada única e filmes espetaculares que ganhariam os maiores Oscars de Hollywood. A sua vida, a minha vida, a vida de cada um que esteja assistindo esse vídeo é uma vida digna de um prêmio de Hollywood. As nossas vidas são filmes, na realidade. Um grande filme maravilhoso. E um dia você vai ver o seu filme. Um dia eu vou ver o meu filme numa tela também muito reservada, particular. Sim, porque há muitos relatos, inclusive, disso, né? Que no momento do desencarne, no momento da morte, cada um de nós vemos o filme da nossa vida. Não é um longa-metragem, mas com certeza vai ser muito emocionante. É tão emocionante que, se a gente ainda tivesse encarnado, o coração provavelmente não aguentaria. Pois é, vamos conversar um pouco sobre a nossa vida, como está se desenhando o filme de sua vida. Você já parou para pensar um pouco nisso? Como está se desenhando o filme de sua vida? E o que é a vida para você? Mesmo que você a considere só uma ilusão, só uma fantasia deste mundo. Mas o que você anda fazendo da sua vida? Você que é o protagonista do seu filme, o que está a fazer? Pois é, como diriam os portugueses, o que é que você está fazendo? E mais do que isso, de que é constituída a sua vida? Qual é o tema principal do teu filme? Porque isso vai aparecer lá no registro, né? Quando você um dia for assistir de maneira isolada o filme da sua vida, você vai perceber o que predominou no filme da tua vida. Qual foi o tema principal? Ou quais foram os temas principais, né? Será que a gente também, quando está aqui na encarnação, a gente, diante uma mente que ficou muito abastecida de pensamentos religiosos e daquilo que passaram para a gente, dos pensamentos maniqueístas, do bom e do mal, do certo ou do errado, ficou em nossa mente só isso: fazer o bem ou fazer o mal, fazer o certo ou fazer o errado, não entendendo de que a vida é muito mais do que isso, não entendendo que a vida é principalmente o nosso eu e as nossas circunstâncias, ou seja, o nosso estado de ser naquele momento da encarnação e as circunstâncias que nos envolvem. Porque dependendo de como a gente reencarna, aonde reencarna, na família que reencarna, quem são os nossos pais, quem são os nossos familiares, isso já vai dar um enredo da maior parte do filme da nossa vida. Ou seja, as condições reencarnatórias são fundamentais para a construção do nosso filme, não é? E em muitos momentos, até aquilo que é mal, considerado mal, pode ser bom. Aquilo que é socialmente visto como negativo por ser uma mentira, pode ser útil. Sim, vamos pensar um pouco sobre isso. Você está no canal Prof. Kardec, na TV Prof. Kardec. Se está gostando, deixa logo o like aí. Se você não conhece o canal, passe a conhecer. Seja minha convidada, meu convidado a se inscrever. Inscreva-se agora, ative as notificações, dê uma olhada em todas as playlists
Dê uma olhada nos cortes, nas lives. Nós temos um conteúdo, modéstia à parte, de qualidade. Se inscreve aí, ajuda o canal que está crescendo. Só está faltando a sua inscrição e o seu like, tá bom? Vê, às vezes, por exemplo, a mentira. A mentira ela é vista como algo negativo. O ser humano mente é uma coisa negativa. Mas eu também já ouvi falar, desde pequeno, que a mentira é um apaziguador social. Em alguns casos, a mentira realmente é um apaziguador social. Por quê? Porque às vezes você ameniza situações, evita desgastes e evita atritos até entre outras pessoas mentindo. Aí, nesse caso, o que seria ruim, que a mentira em si você pode dizer que é algo negativo, no seu ponto de vista, às vezes pode ser positivo. Veja a relatividade. Em algum momento, como eu disse, ela vira um apaziguador social. Ou seja, fulano fala mal de cicrano. Cicrano pergunta a você: fulano falou isso de mim? Você, para gerar uma paz e ter um apaziguar, fazer ser um apaziguador social, como um apaziguador social, você vai dizer: olha, falou não, ele falou isso, falou outra coisa. E assim também do outro para o que o outro falou. Ou seja, você vai conciliar, a mentira às vezes pode conciliar conflitos. Às vezes a mentira pode conciliar conflitos. A mentira é um apaziguador social em muitos casos. Mais do que isso, a mentira às vezes é falada até mesmo por amor. Imagine só, a mentira que é algo tão assim, as pessoas não querem mentir, falam mal de quem mente, só que todo mundo mente. Todo mundo mente, todo mundo já mentiu em algum momento da vida. O problema não é mentir, mas para que fins você está mentindo, não é? Se você mente para fazer uma articulação, para só prejudicar pessoas e se dar bem, aí é um tipo de mentira. Tem pessoas que utilizam a mentira e já mentem com tanta frequência que a vida delas por si só já é uma mentira o tempo todo. Tem gente que veste máscaras, são hipócritas e mentirosos por toda a vida. E utilizam-se da mentira, logicamente, para prejudicar pessoas, caluniar pessoas, difamar, né? Tentar realmente queimar reputações. E aí está o lado negativo de tudo isso. Mas eu vou ler uma letra aqui, parte de uma letra, que eu acho uma daquelas bombásticas, fantásticas, letras de Roberto e Erasmo Carlos, né? Roberto Carlos, sem dúvida nenhuma, é um daqueles espíritos reencarnantes que vieram à Terra, né, e ao Brasil. Você pode gostar mais ou menos da música dele, mas algumas letras das músicas de Roberto e algumas canções de Roberto tocam muito forte a alma, tocam muito forte o coração, né? Ele tem esse poder, sem dúvida alguma. E há uma música de Roberto e Erasmo, entre tantas, né? Que a gente pode dizer daquelas mais fortes que tocam, só se o sujeito tiver um coração de pedra que não é tocado, só se o sujeito não tiver nenhum tipo de sensibilidade, se for duro como uma pedra realmente, não tiver coração, não tiver alma, é que não se toca com algumas canções de Roberto, né? E nesse sentido, essa canção chamada Traumas, de Roberto e Erasmo, que eu tenho a impressão que a letra é mais de Erasmo do que de Roberto, mas que é uma parceria dos dois, como tantas outras, né? E a gente percebe quanto é forte essa canção. Eu vou ler um trecho dela só para a gente refletir aqui. Veja só, você pode procurar na internet Traumas, Roberto Carlos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ela. Já comentei sobre ela em algum outro vídeo, eu acho. Eu vou deixar ela aqui na descrição para você, se não conhece, conhecer, e se conhece também desfrutar novamente dessa canção. Vê só, a letra, vou comentar e a gente vai refletir junto parte da letra aqui, tá?
Parte da letra. Meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade. Essa frase já nos causa uma primeira reflexão da ambivalência, não é? Da ambivalência e da contradição humana. Todos nós somos contraditórios em algum momento. Todo ser humano, todo ele, seja ele qual for e quem for, em algum momento é contraditório, sem se aperceber disso. Sem se aperceber disso, é contraditório. Muitas vezes nós julgamos, condenamos, criticamos pessoas por algumas coisas que nós também as fazemos, mas não percebemos isso, né? Então, a ambivalência, a contradição faz parte da vida humana e todo ser humano é contraditório, alguns mais, outros menos. Então ele diz: meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade, da realidade do mundo que eu ia saber. Olha só, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. A realidade do mundo. Imagina uma criança nascendo agora, neste mundo que nós estamos, né? Um bebê ainda inocente, sem saber da realidade do mundo que ele acaba de chegar. Um espírito reencarnante que chega mais uma vez a essa terra, neste momento de tantas turbulências, neste momento que todos falam dessa transição, de tudo que virá pela frente, não é? Imagina você a responsabilidade hoje em dia de ser um pai, de ser uma mãe, não é? E de ser um orientador educacional de uma criança, de um ser, de um espírito reencarnante. Por isso, a responsabilidade de ser um pai ou uma mãe, não é? As pessoas às vezes têm filhos como se fosse só pelo lado animal mesmo, só pela questão do lado animalesco, né? Primitivista, como os animais irracionais vão lá multiplicando, tendo seus filhos por uma questão natural e instintiva, né? E as pessoas às vezes fazem isso esquecendo da responsabilidade de ser um pai ou uma mãe no mundo de hoje, sobretudo, porque você vai ter que ser, sobretudo, um educador, um orientador de almas, de um espírito que você não sabe de onde veio, né? Às vezes, um filho que você pode ter veio lá de um umbral grosso, veio de um passados trevosos, né? Veio de uma situação, já é um espírito rebelde historicamente e vem para ser seu filho, ou vem para ser sua filha, né? Ou mesmo que seja calmo, tranquilo, você vai ter que lidar com as polaridades, você vai ter que entender um pouco de psicologia, né? Um pouco, não só de você, para se tornar um educador, ter esse lado da escuta fraterna, da escuta ativa. Você vai ter que ser meio psicólogo, psicanalista, terapeuta, para você entender e para você ser um pai que tente ser o melhor pai possível ou a melhor mãe possível, equilibrando as polaridades, não é? Nem tão enérgico, nem tão aberto demais, não é? Não ser um pai repressor, mas também não ser um pai extremamente liberal. Então, como lidar com isso, com essas polaridades, né? Não ser um pai violento, castigador, que bate no filho, mas ao mesmo tempo também saber impor autoridade. Ou seja, é complexo tudo isso. Então, aqui na letra da canção, veja, meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também esqueceu de me dizer a verdade, da realidade do mundo que eu ia saber, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Aí veja agora a letra, viu? Outra parte que diz assim: falou dos anjos que eu conheci, no delírio da febre que ardia, no meu pequeno corpo que sofria, sem nada entender. Ou seja, ele bebê, ele criança com febre, uma criança, um bebê febril, sem nada entender o que está acontecendo. E o corpinho da criança sofrendo com uma febre, com uma doença, seja ela qualquer, né? Imagine só
Eu, você, já fomos bebês, crianças, já passamos por isso. E às vezes está doente, está doentinho lá, e não está entendendo nada que está acontecendo, mas está sofrendo. O corpo está sofrendo, não é? É interessante porque isso mostra que o sofrimento não é opcional. Se você reencarna, você sofre. Não tem isso de dizer a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. São frases de efeito. Eu venho desconstruindo várias frases de efeito em minha vida, várias crenças limitantes, muitas delas que o próprio Espiritismo colocou em minha vida. Então, veja, a dor e o sofrimento fazem parte da vida humana. Se você reencarna, você vai sentir dor. Se você reencarna, você vai sofrer. E não tem essa de dizer, eu vou escolher se eu vou sofrer ou não. Como assim? Você é uma criança, você é um bebê, e você está com febre. Simplesmente isso. Você está sofrendo. E mais ainda nesse momento aqui, é um bebê, uma criança que está ainda sem entender o que está acontecendo, mas está sofrendo. Mesmo sem perceber o que seria o sofrimento, sem entender o que é sofrimento, mas está havendo um sofrimento febril pela doença, pelo que está acontecendo, né? Então, será que ele escolheu isso? Não. Então não foi uma escolha o sofrimento. Neste planeta que nós estamos, o sofrimento ainda ele se impõe a nós. É um planeta ainda, por isso se chama de provas e expiações. As coisas são colocadas e a gente tem que passar por algumas situações, como esse caso aqui. Vamos continuar para entender. Então, o que é que o pai dele falou para ele? Falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre que ardia, no meu pequeno corpo que sofria sem nada entender. Ou seja, o pai quis transmitir para ele que ele tinha uns anjos perto dele, né? Veja, a coisa poética, né? Que naquele momento de febre, que o corpo ardia, tinha anjos cuidando dele, tinha anjos em volta dele, né? Que naquele delírio da febre, até mesmo porque por ele estar delirando da febre, ele pode ter visto anjos imaginários causados pelo delírio febril. Mas esse delírio febril que ele viu anjos imaginários, o pai transformou isso em algo lúdico e algo bonito. São anjos que estão ali te ajudando e te protegendo, né? Vamos lá. Meu pai tentou me encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via. Meu pai tentou me encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via. Ou seja, o pai mentiu para ele em várias ocasiões. Mentiu. E aí? Mas essa mentira não foi uma mentira para o mal, para prejudicá-lo. Foi uma mentira para enfeitar as coisas que ele via. Ou seja, o amor também é capaz de mentir ou omitir alguma coisa. O amor é capaz de tudo que seja o melhor para o outro. Quando você ama uma pessoa, você quer dar a ela o máximo. Por exemplo, quando minha mãe estava perto de desencarnar, eu sei que ela percebia algumas coisas em mim no momento e percebia algumas coisas na pessoa que eu ia casar naquela época e ela percebia que tinha alguma coisa errada, mas ela optou por não me dizer. Por quê? Primeiro, porque ela já estava com um corpo muito frágil, debilitado. Isso ia fazer com que ela gerasse uma emoção e um desgaste físico a um corpo já debilitado. Então, a inteligência de não desgastar um corpo já debilitado e não se desgastar emocionalmente em me alertar algumas coisas, né? E também porque naquele momento ela sabia, aquele momento vai ter que ser meu. Veja a inteligência. Eu é que teria que perceber que eu estava equivocado ao lado de uma pessoa que não era a pessoa mais indicada para estar ao meu lado e que eu de repente estava entrando numa furada. Mas ela, por amor, omitiu para não se desgastar também diante do quadro dela, mas principalmente por amor, pelo amor de mãe,
ela não chegou para mim e disse a verdade: olha, não faça isso. Sabe por que ela não disse? Porque ela sabia que eu era o filho mais próximo a ela, mais apegado, o filho caçula, que estava vendo a mãe partir, estava vendo a mãe em seus últimos dias na terra. Ela não queria me dizer que a companheira que eu estava não ia ser a melhor companheira para mim. Por quê? Porque ela entendia num olhar mais profundo que só as mães, só quem ama tem, os pais, só quem ama tem. Ela entendia que eu havia achado uma pessoa, e geralmente os homens projetam nas suas é, namoradas, esposas, um pouco do que ele gostaria, do que ele via da mãe, né? Isso é uma questão que geralmente o homem projeta. Não que sempre queira que a mulher vire a mãe, mas ele sempre quer uma mulher que se aproxima do que ele tem aquela ideia de mulher que a mãe representa, né? Isso é normal nesse sentido. Então, ela não me disse, ela poderia ter me dito, mas o amor também omite. O amor também cala. O amor às vezes fala, mas às vezes cala. E veja, o amor fala a verdade, mas o amor também mente. Nesse sentido aqui, que a gente está vendo, por exemplo, na música Traumas aqui. Aí diz: meu pai tentou me encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via. Aí outra parte diz assim: agora eu sei que o meu pai, agora eu sei o que meu pai queria me esconder. Agora ele já está adulto, né? E agora ele, adulto, reconhece. Agora eu sei o que meu pai queria me esconder. Às vezes as mentiras também ajudam a viver. Olha aí. Às vezes as mentiras também ajudam a viver. Ou seja, é a mentira como um apaziguador, é a mentira como um acalentador, é a mentira como um consolo, como um consolador. Talvez um dia para o meu filho, ele agora diz, eu também tenha que mentir para enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Veja que letra bonita. E aqui está a maior parte da letra, mas não está ela completa, tá? Vou deixar um vídeo aqui na descrição para você ver da música Traumas de Roberto e Erasmo. Bem, veja que bonito, né? Agora eu sei o que o meu pai queria me esconder. Ele como adulto, sabe que o pai mentiu para ele, mas mentiu porque o pai queria esconder a realidade do mundo, a realidade nua e crua deste mundo que nós estamos, né? Essa realidade cruel, essa realidade que nós temos hoje, sobretudo hoje em dia, de tanta frieza, de tanta indiferença. Os seres humanos estão indiferentes uns aos outros. Ninguém quer saber de nada, ninguém quer ajudar ninguém, né? Eu até vi uma frase na internet que fala uma realidade, diz assim: se você está doente, ninguém está nem aí, não se importa com você. Se você está desempregado, está sem dinheiro, ninguém está nem aí, não se importa com você. Agora tente ser feliz para ver se você não incomoda. Essa que é a grande realidade, né? Infelizmente, hoje em dia nós estamos carentes de amigos verdadeiros, porque o amigo verdadeiro é aquele que suporta o seu sucesso. O verbo é esse mesmo, ele suporta. Quem suporta o seu sucesso, quem aceita o seu sucesso, quem aceita a sua vitória, quem torce por você, quem lhe valoriza e quem torce pelos seus momentos bons, quem lhe aplaude, quem reconhece o seu talento, seu sucesso, né? Amigo não é só aquele que vai visitar o outro quando o outro está doente, não. Porque na hora da doença todo mundo se mostra um pouco solidário, se diz um pouco solidário. Na hora da doença, eu vou visitar fulano. Nem sempre aquela visita é fraterna. Às vezes é uma visita só de curiosidade, para ver até que nível o outro está doente, está sofrendo. E ainda sai de lá falando e fofocando. Fulano está doente, fulano está lascado, fulano está... Sai fofocando para Deus e o mundo. Então é uma visita que não tem nada de fraternidade, né? Quanta gente as pessoas dizem, eu fui visitar fulano de tal que está doente. Parece uma visita fraternal, nem sempre é. Às vezes é uma visita só de curiosidade e ainda sair fofocando e expondo uma fragilidade de alguém que está frágil, que está doente, né? Então vamos refletir sobre isso. Veja como os conceitos de bom ou de mal mudam.
Tem gente que gosta de visitar tudo quanto é doente, mas sai falando tudo que viu, sai dizendo fulano tá lascado, ó, fulano tá isso, tá aquilo outro, e não presta nenhuma solidariedade concreta. Diz que aquela visita foi fraterna, mas na realidade foi só uma visita curiosa. Já tem pessoas que não visitam ninguém, mas podem ajudar à distância, podem mandar uma oração, uma vibração, né? Pode ajudar à distância mesmo sem visitar. Veja como as coisas são relativas nesse sentido, né? Tem gente que vai para todo tipo de enterro do mundo. Tem enterro que tem cara que vai para enterro de gente que ele nem conhece, que nunca conheceu na vida, visita, vai para todos os túmulos, todos os enterros, todos os velórios do mundo. Tem gente que é fã de velório, né? Tem gente, já deve ter percebido, tem gente que adora velório e adora, não pode saber que alguém morreu, que vai, não quer nem saber quem é. Nunca conheceu, mas vai. Isso seria prestar uma solidariedade? Será? Ou seja, tem gente que vai para o teu enterro para ter certeza que tu morreu. Essa que é a grande realidade. Como vai para o meu também. Vai para ter certeza que a gente morreu e no fundo, lá no fundo, ficar alegre por isso. E para o enterro de alguém também não significa necessariamente que você gostava da pessoa. Tem muita gente que vai para enterro por curiosidade, tem gente que vai até por maldade, tem gente que vai até gostando porque alguém morreu. Essa que é a grande realidade. Vai ter parente seu e parente meu que vai para o nosso enterro, mas nunca nos visita quando a gente está vivo, nem quer saber se a gente está bem ou está mal. Então é isso que eu quero trazer essa visão aqui nesse vídeo. E aqui para concluir, então, agora eu sei o que meu pai queria me esconder. Às vezes as mentiras também ajudam a viver. Talvez um dia para o meu filho eu também tenha que mentir para enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Pois é, em alguns momentos, né, nós sermos educadores não é fácil, né? Ser pai, ser mãe, até mesmo eu que sou professor de formação e já dei aula às vezes a meninos de sexto ano, quinta série e tudo, você às vezes tem que saber utilizar uma linguagem adequada, né? E às vezes nós mentimos não por mal, mas mentimos para enfeitar situações, né? Então veja que a mentira, que é algo negativo ao olhar de todos, ela também serve em alguns momentos, pode ser utilizada, veja bem o que eu estou dizendo, em alguns momentos, né, pode ser utilizada até como forma de amor. Sim, porque esse pai aqui mentiu para esse filho para trazer para ele um mundo lúdico, um mundo mais amoroso, um mundo mais fraterno, um mundo onde tem anjos sempre com ele, ajudando ele, defendendo ele. Um mundo onde ele diz: meu pai tentou me encher de fantasia para enfeitar as coisas que eu via. Ou seja, para que o mundo fosse menos doloroso, para que ele sentisse menos a crueldade do mundo. E é isso que nós estamos hoje em dia. Nós estamos hoje em dia num mundo cruel, num mundo insensível. As pessoas não estão nem aí umas para as outras. As pessoas veem as outras passar fome, veem as outras sofrendo e não estão absolutamente nem aí. Quando eu digo as pessoas, entenda a grande maioria, a maioria esmagadora, com pequenas exceções. Isso a gente precisa até se interrogar. Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de sensibilidade social ou humana nós temos quando vemos o sofrimento alheio, quando sabemos e estamos vendo à nossa frente o sofrimento de alguém, não é? E também serve para que a gente entenda aqui que o amor é capaz de florear situações, de enfeitar situações, ou seja, é uma mentira, mas é uma mentira para acalmar, para ajudar, para enfeitar, né? Isso dá essa noção também de que, sem dúvida alguma, o pai mentiu, mas veja que o peso dessa mentira, essa mentira não foi para prejudicar o filho, não foi para prejudicá-lo em nada, mas foi para enfeitar um pouco o mundo, tirando um pouco
a visão deste mundo cruel, né? Claro, em algum momento o filho despertou, cresceu, viu a realidade nua e crua do mundo, o avanço da consciência. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós despertamos espiritualmente e expandimos consciência, aí tudo aparece. Aí é um choque. Aí a gente sente um choque. Quando a gente busca o autoconhecimento e vê dentro de nós mesmo luz e sombra, e vê que o mundo todo é um mundo cruel, é um mundo perverso, é um mundo realmente onde a insensatez, onde as pessoas são insensíveis, tudo isso, a crueldade do mundo, a gente sente um choque. E aqui ele sentiu também. Mas aí ele não vai culpar o pai porque o pai mentiu para ele. Não, ele vai entender, tanto ele vai entender que ele diz: talvez um dia para o meu filho eu também tenha que mentir para enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Ou seja, em alguns momentos, os pais, no caso aqui o pai para o filho, vai também ter que mentir para o filho para enfeitar o mundo, enfeitar os caminhos que ele seguir, no sentido de diminuir as dores e os sofrimentos e fazer com que o filho entenda esse mundo caótico de uma maneira diferente emocionalmente, psicologicamente, esteja vivendo melhor, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a um mundo tormentoso como é este. Pois é isso que eu queria trazer nesse vídeo, essa reflexão sobre, para que a gente pense um pouco sobre isso. Às vezes as mentiras também, como diz aqui, ajudam a viver. Às vezes as mentiras também ajudam a viver. Que possamos interpretar bem isso, e não significa que devemos ser mentirosos contumazes, né? Ser de maneira contumaz mentiroso, nem que existem mentiras muito perigosas, que prejudicam pessoas, muito prejudiciais. Existem mentiras muito danosas, mas existem também as mentiras para ajudar as pessoas a viverem melhor, criando fantasias. Em alguns momentos, essa situação que ocorre aqui na música, do pai para o filho, pode ser da mãe para o filho, pode ser do esposo para a esposa, da esposa para o esposo. Eu conheço um esposo, um cidadão que toma conta da esposa dele, doente, e com certeza para ela ele tem que utilizar uma linguagem mentirosa às vezes para enfeitar a vida dela, como seria o contrário. Ou seja, às vezes também pode ser de um filho tomando conta de um pai idoso, de uma filha tomando conta de uma mãe idosa. Existem várias situações em que as mentiras também podem ajudar a viver e criar, encher de fantasia o mundo de alguém, para que essa pessoa sofra menos e encare melhor as situações deste mundo doloroso de sofrimento e de crueldade. É isso.